Vamos usar o nosso blog para obter inbound links. O que são inbound links? Inbound links são links que apontam de outros sites para o nosso site. É exatamente o que o Google chama de autoridade. O Google tem como parâmetros básicos para definir o posicionamento e ranqueamento de um site na sua pesquisa: autoridade e relevância. Relevância é para ver quanto o seu conteúdo é relevante com a pesquisa que gerou o tráfego ao seu website. Autoridade é igual o número de pessoas que atestam que o seu site ou aquele conteúdo realmente é efetivo, é importante. Isso tudo surgiu baseado em trabalhos acadêmicos. Trabalhos acadêmicos, trabalhos de conclusão de tese e trabalhos de mestrado, doutorado, eles nunca partem do nada. Sempre partem de um trabalho anterior. As teses, elas surgem baseadas em teses anteriores. Então, sempre que uma tese, um trabalho, ele é citado por outros trabalhos acadêmicos, isso passa relevância para aquele autor. Da mesma maneira funciona com a internet, com os links. Quanto mais páginas bem ranqueadas no Google, com autoridade e relevância, apontarem links para o seu site, para o seu conteúdo, mais o Google vai entender que aquele teu site, seu conteúdo é relevante. Então, tenhamos bastante preocupação com conteúdo bem gerado, relevante, notável, vai gerar links de outros sites para o nosso site. Empresas que usam blogs têm 97% mais inbound links do que aquelas que não usam. Porque se temos apenas o nosso blog, o nosso site institucional, o site institucional, em tese, apresenta os nossos produtos, serviços, o que fazemos, mas o blog é a ferramenta inicial e centralizadora para discussão com a nossa rede, com os nossos consumidores, com as pessoas que estão interessadas em nosso conteúdo. E quanto mais conteúdo de qualidade publicarmos em nosso blog, melhor será para a aquisição desses inbound links. Então, vamos falar de como segmentar os nossos consumidores ideais. Por quê? Não escrevemos para o universo. Nós temos que ter em foco que precisamos escrever para pessoas que queiram aquele tipo de conteúdo. Então, tudo isso passa por você concentrar-se no seu visitante e não apenas pensar em escrever para a otimização do Google. Nós escrevemos para pessoas reais. Não escrevemos para o Google. Temos que ter em mente que, ao definir os nossos consumidores ideais, entendemos os tipos de anseios, necessidades que esse nosso consumidor tem. Precisamos saber quais são seus problemas e aí sim oferecer soluções. Exatamente é o momento que mostramos a nossa expertise. Então é importante que façamos muitas pesquisas para entendermos quem são nossos consumidores ideais e sobre o que escreveremos para eles. Ok? Vamos conhecer o nosso público, conforme eu falei. Quanto mais eu conheço o meu público, melhor eu me comunico com esse tipo de consumidor, que pode ser um assistente de marketing de uma determinada empresa, com esse tipo de consumidora, que pode ser a gerente financeira da mesma empresa, com esse outro tipo de consumidora, que pode ser a secretária dessa mesma empresa, com esse outro tipo de consumidor, que pode ser o estagiário dessa mesma empresa. Perceba, podem todos trabalhar na mesma empresa, atuando no mesmo mercado, mas seus desejos, necessidades e problemas são diferentes.
Não posso me comunicar da mesma maneira com o assistente de marketing, da mesma maneira que eu me comunico com o estagiário de RH. Então, temos que ter em mente que temos que definir o nosso consumidor ideal e saber o que comunicar com ele. Então, porque se você os ajuda a resolver os seus problemas, com certeza eles retornarão a você. Com certeza, eles colocarão o seu blog nos seus favoritos, assinarão seu RSS, subscreverão a assinatura da sua newsletter mensal, semanal, diária, whatever. Então, é importante que sejamos solucionadores de problemas para que os nossos consumidores retornem para nós, tá? Então, vamos falar aqui um pouquinho das melhores práticas de blogging. Primeiro lugar, escrever títulos atraentes, títulos que atraiam, que despertem a atenção do consumidor. Por quê? A atenção do consumidor, ela é dispersa. Nós temos hoje, em nossa caixa de e-mail, centenas de e-mails não lidos, não abertos. No nosso feed de notícias, nas nossas redes sociais, dezenas, centenas de atualizações. Então, precisamos de títulos que despertem o interesse, porque nós, como consumidores, como usuários, pessoas físicas, só de passar o olho no título já sabemos se aquilo nos interessa ou não. Segundo lugar, abordar apenas um tema por artigo. Não adianta você dispersar a atenção do consumidor. É necessário que estejamos focados em escrever apenas um artigo por título. Um tipo de conteúdo por artigo. Quando a gente começar a perceber que se perdeu, é porque está na hora de encerrar o nosso artigo. Terceiro, vamos escrever conteúdos relevantes e educativos, construindo liderança pelo pensamento, é o chamado Thought Leadership, e vamos ser solucionadores de problemas. Ok, pessoal? Depois, devemos blogar de forma consistente e com frequência. Por quê? Senão acabamos caindo no esquecimento. E não só isso. Quanto menor o número de postagens e o número de frequências de nossas postagens, isso é um sinalizador negativo para o mecanismo de pesquisa. Se vocês pegarem lá o site de vocês e procurarem o cache do Google, vocês vão verificar. A última vez que o Google passou por esse site foi na data tal e essa é a tua página em cache. Pode ser que a página tenha sido modificada nesse meio período. Então, o que ele está dizendo com isso? Ora, se eu atualizo o meu site, com o meu blog, com frequência e constância, o buscador passa no meu website naquela semana. Opa, tem conteúdo legal, tem conteúdo novo. Foto, é o cache. Vou passar aqui semana que vem. Passou na semana que vem, opa, tem conteúdo novo nesse blog. Ok, vou fotografar, vou colocar em cache. Passou na outra semana, tem conteúdo relevante. Opa, vou passar com mais frequência. Então o Google vai passar a passar, o robô vai passar a passar em nosso site 2 a 3 vezes por semana. De maneira contrária, se o mecanismo de pesquisa passa pelo seu site, nessa semana, tem aquele conteúdo. Passou na semana que vem, o mesmo conteúdo. Passou na terceira semana, o mesmo conteúdo. O que ele começa a entender? Cara, esse cara não publica conteúdo com tanta frequência. Então, eu vou passar a varrer esse site com um espaço maior de tempo. Vou passar aqui de mês em mês e assim sucessivamente. Então, se você não publica, você acaba caindo no limbo. E quanto mais você publica, mais indexado e relevante você está ali, ó, na pesquisa, ok? Como eu falei, otimizar para visitante e para mecanismo de busca, não apenas para mecanismo de busca, ok? Não se esqueça da formatação e da imagem. Formatação, com parágrafos, com títulos, subtítulos, links, textos em negrito, boas imagens, ok?
porque senão você vai acabar perdendo grandes oportunidades de conversão. Então vamos lá. Vamos escrever títulos atraentes para o nosso blog. Títulos de blog atraentes. Temos os acionáveis, como por exemplo, como criar uma página de negócio no Google Plus em 5 etapas. É acionável, como criar? Pô. Focado em keywords. 10 coisas que odeiam automação de marketing. Estamos focados aqui em automação de marketing. Keywords. Títulos curtos. 40 templates para o WordPress. É aquilo. Você não está enrolando. A pessoa vai bater o olho, vai saber o que se trata, vai clicar ou não, dependendo do seu interesse. É óbvio, se você já estudou o teu consumidor e sabe aquilo que ele consome, consequentemente, pode ser que ele clique. Tem uma boa probabilidade dele clicar. Outros tipos de títulos. Títulos claros. 6 maneiras criativas para tornar o conteúdo mais visual. Gente, mais claro do que isso é impossível. Então, não vamos complicar a vida do nosso leitor. Não vamos inventar a roda, por favor. Definitivo. Guia completo sobre XPTO. Intrigante. Confissões de um vendedor de conteúdo. Se você trabalha com conteúdo, está interessado em conteúdo, consequentemente vai acabar clicando aqui nesse título intrigante, Confissões de um vendedor de conteúdo. Então, foco. Utilizar apenas um tópico por post no nosso blog. Como eu falei inicialmente, se você acha que está num outro lugar diferente da onde você começou, é porque está na hora de encerrar o seu artigo. Em geral, artigos de 600 a 1000 palavras são excelentes para a conversão de clientes e de leads. Ok, pessoal? Então, blog marketing é sobre educação. Trata-se de educar o seu consumidor, educar aquelas pessoas da sua rede, educar as pessoas que pretendem consumir produtos ou serviços similares àquele que você comercializa. Ok? Então, blog consistentemente e com frequência. Exatamente aquilo que eu falei anteriormente. Você deve blogar para que seja indexado e esteja sempre presente nos mecanismos de pesquisa, nas melhores colocações para aquelas keywords que você está pretendendo ser ranqueado. Porque a frequência do blog impacta diretamente na aquisição de clientes. Vemos aqui, percentual de usuários de blog que adquiriu um cliente por meio do seu blog. 43% menos do que uma vez por mês. Ou seja, quem bloga menos de uma vez por mês adquiriu 43% de clientes por meio do seu blog. Quem bloga mensalmente, 56% adquiriram. Semanalmente, 66%. De 2 a 3 vezes por semana, 70%. Quem bloga diariamente, 78% de quem bloga diariamente já adquiriu um cliente. E 92% daqueles que blogam várias vezes por dia adquiriram clientes também. Particularmente, eu não acho legal essa última opção, blogar várias vezes por dia. Você acaba tornando-se maçante, mas os números das pesquisas estão aí. Então, vamos publicar conteúdo por tópicos e importantes para o nosso consumidor ideal, como eu falei lá atrás. Devemos focar no nosso consumidor ideal para lograrmos êxito na nossa estratégia de blog marketing, de content marketing, como é atualmente chamado. Ok? Devemos publicar uma variedade de conteúdo, não apenas artigos. Devemos publicar artigos, checklists, podcasts, vídeos ilustrativos. Devemos criar e-books. Devemos ampliar o nosso leque de conteúdo. Podemos criar infográficos. Podemos publicar imagens. Ou seja, expandindo o nosso alcance, a nossa variedade, poderemos atingir um número maior de pessoas. Ok, pessoal?
Não nos esqueçamos do que eu falei na aula passada sobre Search Engine Optimization, otimização para mecanismos de pesquisa, em palavras-chave no título do artigo, na página. São as coisas básicas de SEO que já vimos na aula passada. A descrição, a meta description, criar o conteúdo de alta qualidade e o nome do arquivo nas imagens e alt tags. É importante porque o Google não é buscador apenas de artigos e textos e sites, é buscador de imagens também. Devemos nos concentrar também no formato. O formato é importante. Cada local tem um formato diferente. Temos que ter a consciência de que existem padrões para criação de um artigo. Existem padrões, as melhores práticas falam, faça tão longo quanto ele precisa ter, pelo menos 600 palavras. Use textos em negrito, inclua subtítulos, que são os H2, H3, H4, inclua números e listas com marcadores. Marcadores e listas facilitam a leitura do teu usuário. Preencha espaços em branco, coloque imagens de alta qualidade. Ok, pessoal? Então, vamos utilizar alta qualidade e efeitos visuais convincentes no nosso conteúdo. Nós devemos passar credibilidade. Nós devemos passar que nos preocupamos com a qualidade daquilo que estamos oferecendo para o nosso usuário. Ok? Passar credibilidade é muito importante na internet. A pessoa bate o olho num artigo mal formatado e pensa, pô, se esse cara, no artigo do blog dele, se comporta dessa maneira, imagina prestando serviço para a minha empresa. Fica difícil, né, pessoal? Então, alguns itens fundamentais em um artigo do blog. Em primeiro lugar, o título. Comparativo Facebook, Twitter. Em segundo lugar, um visual atraente. Fizemos aqui uma imagem que tem a ver, comparativo entre Facebook e Twitter. Em terceiro lugar, linkagem interna dentro do seu artigo. Por quê? Quando o robô de busca do Google chega a uma determinada página para varrê-la e indexá-la, ele procura os links internos nessa página para que ele vá para outras páginas e, consequentemente, fique navegando dentro da estrutura do seu site. Então, quanto maior o número de links relevantes dentro do seu texto que linkem para outras páginas dentro do seu blog ou do seu site, melhor para a indexação e para o mecanismo de busca, que vai entender que o seu site é construído com uma arquitetura legal que facilite a vida dele. Ok, pessoal? Quarto lugar, subtítulos. São os aqui é o H1, que é o título. Aqui nós temos o H2, H3, H4. Então, subtítulos. Então, o título é Comparativo Facebook Twitter 2010. O subtítulo, Facebook Twitter, dados interessantes e reveladores sobre usos, comportamento dos usuários e valor das ferramentas para as marcas. Está claro para o usuário sobre o que se trata aquele artigo que você acabou de escrever, ok? Quinto lugar, marcadores, bullet points. Como eu falei anteriormente, facilita a vida do usuário quando você coloca marcadores, tá? Sexto, textos em negrito para destacar aquilo que você quer, que é relevante para o seu conteúdo. E 7, mais de 600 palavras, que é o mínimo que a gente precisa na internet para que um artigo possa ser considerado razoável. Então, devemos nos lembrar que o blog tem um enorme potencial para geração de leads. Só a gente parar e pensar em tudo que eu falei até o momento. Se criamos artigos que são relevantes para o nosso consumidor ideal, criamos uma série de artigos, temos um número enorme de páginas sendo indexadas pelos mecanismos de busca, consequentemente, aumenta substancialmente o potencial de geração de leads em nosso website, em nosso blog.
Por exemplo, vamos lá, artigo do blog, você vai incluir calls to actions e links no seu texto. Então você inclui link no texto e você inclui botões calls to action no final de cada artigo. Não se esqueça de adicionar um call to action na parte inferior de cada post, que seja relevante sobre aquilo que você está escrevendo. Então, como no exemplo anterior, escrevemos aqui um artigo falando sobre comparação em Facebook, Twitter. Nada mais lógico que no final desse artigo coloquemos um call to action que tenha a ver com Facebook, Twitter. Pode ser um link para o seu curso de Facebook, Twitter, pode ser um link para o seu e-book de Facebook, Twitter, pode ser um link para alguma coisa relacionada com mídia social, mas é importante que saibamos que temos que colocar call to action adicional ao final de cada post, para que demos sequência ao engajamento do nosso usuário. É legal colocar também nas barras laterais do teu blog, aqui é o conteúdo central, e aqui a barra lateral do seu blog, calls to action também, que sejam relevantes, ok? São sempre oportunidades que você tem. Coloque aqui um e-book, coloque aqui a assinatura da sua newsletter. Isso tudo vai aumentar potencialmente a geração de leads no seu blog, tá? Então, certifique que os artigos são relevantes para os consumidores ideais. Sempre em mente, pessoal, vamos escrever aquilo que os nossos consumidores estão precisando ler. Vamos fazer pesquisas para entender o que eles buscam, quais suas necessidades e anseios, e vamos nos direcionar para eles, atendendo a essas suas necessidades e anseios. Ok? Vou fazer uma pausa aqui de 2 minutinhos para a gente beber uma aguinha.